Vamos conversar agora com o nosso especialista em direito previdenciário, cuja a solicitação à volta ao nosso programa já estava sendo insistente, que o Dr. Sérgio Henrique Salvador. Dr. Sérgio Henrique, é um grande prazer recebê-lo aqui no Conexão Itajubá mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Otávio, e a todos os ouvintes da Panorama FM e desse programa aí, tão ouvido, né, nesse horário, Conexão Itajubá. Bom, doutor Sérgio, vamos falar de uma coisa, aliás, é o alvo do seu livro, que é a desaposentação. Então, vamos recapitular parte do que nós já conversamos na nossa entrevista anterior e explicar para as pessoas o que é desaposentação. Então, Otávio, a desaposentação é algo que atualmente ele está mexendo muito com o cenário previdenciário, está mexendo com os aposentados. Porque a desaposentação nada mais é do que uma nova aposentadoria. É o cidadão que aposenta e ele continua trabalhando, ele continua vertendo contribuições ao sistema. E pela lei, a lei diz que ele não tem direito a nenhum benefício. Mas essa tese é uma tese que está sendo aí proclamada, está sendo anunciada pelo Poder Judiciário, e as pessoas que estão entrando estão ganhando isso na Justiça. E esse nosso livro, ele é fruto de uma monografia, ele é fruto de uma tese da especialização lá da Escola Paulista de Direito em São Paulo. Essa tese ela foi aprovada, surgiu o convite da editora, a gente fez a conversão para o livro, e a desaposentação está aí, é o tema do momento. Resumindo, é aquele cidadão que a aposentou, mas ele continua no trabalho formal, ele continua no mercado de trabalho contribuindo com o sistema. Então ele faz jus a uma nova aposentadoria. Faz, de fato, essa é a luta? Essa é a ideia. E a nova aposentadoria, automaticamente pelo tempo, ela é financeiramente melhor, né? Porque você pega a situação do cidadão que ele se aposentou e 10, 15 anos depois ele continua trabalhando. Então, se ele pedir um novo benefício após esses 10, 15 anos, financeiramente ele vai ser um benefício bem melhor do que aquele anterior. Isso aí, isso ainda não está estabelecido em lei? Não há uma previsão taxativa na legislação, mas também não há vedação. Isso é interessante a gente colocar. A lei não proíbe. Tanto é verdade que esse é o ponto de partida do judiciário. O judiciário está dizendo o seguinte, a lei não proíbe. Então, se ela não proíbe, ela pode conceder. Perfeito. Nós temos percebido, doutor Sérgio, que uma série de pessoas, principalmente das instituições, das estatais, empresas governamentais, elas uma vez se aposentam e o próprio Estado as chama de volta para ocupar cargos, seja de consultoria, seja de assessoria. Essa desaposentação é a realidade dessas pessoas? Também, Otávio, você falou muito bem, a desaposentação não é só regime geral, INSS, o trabalhador da iniciativa privada, ela também está inserida dentro do regime próprio, que é a previdência que você está dizendo, que é a previdência do servidor, né? Então nada impede do servidor ele ter ali se aposentado e novamente ele é chamado ou ele presta um novo concurso, dependendo do regime, ele faz jus a uma nova aposentadoria. Ou até interessante, Otávio, vice-versa. Ele se aposentou no regime próprio como servidor, mas ele saiu do regime próprio e ele veio para a iniciativa privada. Então ele pode também, né, fazer essa soma do período público com o período privado e pedir uma nova aposentadoria, e vice-versa. Aliás, é uma das correntes, uma das variáveis que se tem observado nesses grandes empresários, exatamente viram consultores e palestrantes. Perfeito. Por isso que hoje o direito previdenciário, dentro da ciência do direito, eu até falei isso aos meus alunos semana passada, que o direito previdenciário nos últimos 10 anos foi o ramo da ciência jurídica que mais cresceu. Nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos. Bom, o que é que caracteriza, quais são as principais características da desaposentação? Eu acho que o ponto principal, Otávio, que caracteriza a desaposentação, veja bem, ele está fazendo a renúncia da sua atual aposentadoria. Né? Muita gente confunde. Doutor Sérgio, mas desaposentação eu vou estar fazendo a revisão do meu benefício? Não. A história é totalmente ao contrário. Eu vou estar apagando esse benefício atual. Passo uma borracha nele, eu renuncio esse benefício e crio um novo benefício com ele. Então essa é a primeira ideia, né? A segunda ideia é que você esteja trabalhando, né? Aqui em Itajubá a gente tem um mercado muito nesse sentido e muitas pessoas das empresas até não têm essa informação, né? Ou seja, ela aposenta e ela continua a trabalhar,
com carteira assinada, o patrão está ali, está recolhendo a sua contribuição. Como empresário, ele está fazendo a sua retirada pro labore, ele também está contribuindo. Como autônomo, ele também está pagando o seu carnê. Ou seja, eles têm que estar inseridos no sistema. O que não pode, eu estou aposentado, eu continuo trabalhando, mas eu não estou recolhendo. Aí é diferente, porque não está contribuindo ao sistema. Aí ele não faz jus a essa desaposentação. Esse seria o segundo ponto. E um terceiro ponto é a manifestação da vontade. Ele tem que querer isso, né? É um direito, é uma faculdade que ele tem que exercer. Se ele ficar aí 10, 15, 20, 30 anos trabalhando pós-aposentadoria, ele está abrindo mão de um direito. Então depende dele procurar um especialista, fazer um cálculo e ingressar. Repetindo, Otávio, que isso é uma tese judicial. Tá? Se for lá na agência da INSS, eu quero a minha desaposentação, não existe. Tem que procurar um advogado e desembocar isso no Poder Judiciário. O funcionário vai perguntar o quê? Pois é. O que o senhor está falando, meu amigo? Não, porque acontece, às vezes nós temos um jornal muito conhecido que é aquele Agora, né? Sim. E sempre na capa do jornal Agora, todos os dias, você sempre tem uma notícia para os aposentados e são notícias garrafais, né? Com letras grandes. Então o cidadão ele compra e vai lá no INSS. Eu quero isso daqui, mas não é bem assim. Então, deixa eu fazer uma pergunta no sentido prático. O desaposentado, ele precisa, então, abrir mão da aposentadoria dele? Isso, ele perde, ele deixa de receber aqueles benefícios? Isso. A desaposentação, ela só tem direito, né? Ela só se justifica se ele abrir mão da sua atual aposentadoria. Sim. Não tem como ele permanecer a atual aposentadoria e criar uma nova. O regime não permite acumular duas aposentadorias. Ele tem que fazer essa escolha. Então ele tem que ter essa ciência dos seus efeitos, que ele vai perder a sua aposentadoria. Não diria perder, né? Mas porque ela vai ser usada para um novo benefício. Deixa eu fazer uma pergunta, então, vamos fazer uma pergunta prática. Vamos colocar um exemplo. O presidente Fernando Henrique Cardoso hoje é palestrante. Ele deve ter a sua aposentadoria como presidente, como senador, enfim, pelos cargos que ele teve. Ele, uma vez que ele esteja como palestrante, ele pode, vamos dizer assim, contribuir para o INSS, acrescentando ao que ele já recebe da Previdência? Pode, sem problema nenhum. Ele pode trabalhar como empresário. Ele deixou de ser político, né, o presidente, e ele abriu uma empresa lá em São Paulo. Isso. E está lá o nome dele no contrato social, ele está contribuindo. Ele pode depois fazer um cálculo, ver se isso é vantajoso, porque, veja bem, você precisa ter um tempo razoável de contribuições vertidas ao sistema. Certo. Veja bem, ele deixou de ser presidente, ele fez 1, 2, 3, 4 palestras, contribuiu só por conta dessas palestras, então é muito pouco para ter um novo benefício melhor. Mas é possível, sem problema nenhum. Perfeito. Edson Wonder tem pergunta? Temos sim, Otávio. As perguntas são as seguintes, são duas perguntas por enquanto ao Dr. Sérgio. O ouvinte gostaria de saber, dentro dessa... ele se aposentou e continua trabalhando, continua contribuindo. Dentro de quanto tempo ele pode reivindicar essa desaposentadoria? 5 anos, 10 anos, 15, tem que esperar mais 30, ele se aposentou com quase 70, ou seja, só aos 100 anos que ele vai poder se aposentar de novo. Ele gostaria de saber esse tempo. Otimista, hein? Então, pois é. Pois é, otimista. Ele gostaria de saber justamente esse tempo, como é que depois da aposentadoria, quanto que ele pode reivindicar isso. Doutor Sérgio. Não, perfeito, Otávio, uma excelente pergunta, porque na verdade é o seguinte, o que a gente orienta? O cidadão aposentou e ele está trabalhando, ele está contribuindo, o mínimo aí de 2 a 3 anos, o mínimo. A partir do momento que ele está trabalhando após a aposentadoria, dentro de 2 a 3 anos, ele já pode procurar um especialista e está fazendo esse cálculo. Agora, se ele tem condições de trabalhar mais um pouco, até inteirar no mínimo 5 anos, né? Ou seja, ele aposentou, ele trabalhou mais 5 anos, aí é o ideal para pedir a desaposentação. Perfeito. Porque se você já vai ter uma base aí de 5 anos, de 60 meses, que vão refletir no novo benefício. Repetindo, a desaposentação tem que entrar na justiça. Esse detalhe é importante. Detalhe é importante. Não vai, como o doutor Sérgio já comentou, não vai bater na porta do INSS para ele quero me desaposentar. Não adianta, né? O funcionário vai... O quê? Vem aí, outra. Doutor Sérgio, fugindo um pouco do assunto desaposentadoria, a ouvinte Aurora liga aqui, ela diz que o filho dela é aposentado e recebe o LOA e que ela foi aconselhada a não depositar, não fazer a contribuição. Ela é costureira, é autônoma
e se caso ela fizesse a contribuição e viesse a aposentar, o filho dela perderia esse benefício que é o LOA. Isso é verdade? Ela pode contribuir? Ela pode se aposentar? O filho dela vai perder o LOA? Como é que fica? Essa pergunta também é algo muito, muito diário aqui na nossa cidade. O que ele deve estar recebendo é um benefício, chama amparo previdenciário. LOAS é porque é lei orgânica. Ou seja, ele não é uma aposentadoria, ele é um auxílio que o governo dá para pessoas deficientes e pessoas idosas acima de 65 anos sem renda. Agora, veja bem, ele analisa a renda da família. A família, Otávio, né? Nesse caso, se é o filho, a família, tanto a mãe quanto o pai, o grupo familiar não pode ter renda. A partir do momento que ela contribui como costureira, essa contribuição dela entra na renda do grupo familiar do filho. Então há sim uma possibilidade desse filho vir a perder esse benefício. Perfeito. Então há sim, então a gente tem que falar também dos riscos. Agora é uma questão de opção, né? Ela se aposentando, a aposentadoria é melhor do que esse benefício LOAS. Só para você ter uma ideia, o LOAS ele não tem 13º, ele não deixa a pensão. A aposentadoria tem o 13º e ela vindo faltar, ela deixa a pensão. Então é uma opção que ela tem que fazer. Doutor Sérgio, as pessoas interessadas em mais informações a respeito de desaposentação, como é que elas podem fazer contato? Então, Otávio, o nosso livro, né? Uma é adquirindo o livro. O livro está sendo vendido pela internet, basta lá colocar em qualquer site de busca, desaposentação, ou mesmo o meu próprio nome, Sérgio Henrique Salvador. Ele é para a editora Conceito, né? Ele é um livro um pouco técnico para os operadores da ciência do direito, mas ele também tem uma linguagem acessível, ele tem até um modelo de uma ação para poder entrar, ele já está pronto para o advogado pegar e entrar na justiça. Beleza. Tá certo? Beleza. E através aí do livro consegue chegar até a gente. Lembrando, por uma questão de ética, eu sou impedido de declinar o meu endereço. Mas a gente está aqui e vamos ver se em breve estaremos aqui novamente. E estará brevemente. Edson Wander, você não deixa eu encerrar? Pois é, Otávio, é uma questão que desperta a curiosidade dos ouvintes, logicamente, né? A gente está com o José Carlos aqui, do Morro Chique, sobre a desaposentação, uma palavra difícil de falar, inclusive. Ele gostaria de saber mais claramente, ele se aposenta, recebe a aposentadoria, depois de um certo tempo pede a desaposentação e ele recebe esse benefício junto com a aposentadoria, acrescentado, como é que funciona? Então, vamos esclarecer isso daí. Bacana. Veja bem, ele está aposentado, ele continua trabalhando, ele continua a contribuir ao sistema. Então, o que acontece? Depois de um certo tempo, ele faz um cálculo, ele procura um advogado, ele pede a desaposentação. Só que na desaposentação, ele tem que abrir mão da sua atual aposentadoria. É uma escolha, vai ser criado um novo benefício. Então, o atual benefício dele desaparece, é apagado. Tá certo? Então, se ele tem, às vezes, até algum empréstimo em cima desse atual benefício, ele é transferido para o novo benefício. Não pode ficar com os dois benefícios, é a opção que ele tem que fazer. É isso aí. E ele vai receber um novo benefício já atualizado, é isso, né? Já atualizado, com valores financeiros muito melhores. Já está de olho na sua... Acho que ficou bem já está de olho na sua desaposentadoria, né? Daqui a 2 anos, talvez. Ok, doutor Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Eu conversei aqui com o doutor Sérgio Henrique Salvador, o nosso consultor para assuntos previdenciários e autor do livro Desaposentação, Instrumento de Proteção Previdenciária.